Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Show da Tarde, nesta segunda-feira abençoada. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Kister, empreendedor, mentor, especialista na reprogramação mental pela mentalidade com direcionamento para cura e fortalecimento emocional. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. O nome dela é Janete Moreira. Ela que é mentora também. Ela é mentora de formação de liderança para sucessão de empresas familiares. Janete, primeiro quero que você se apresente para nós. Seja muito bem-vinda a esse programa. Fique à vontade, Janete. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Então, eu sou Janete Moreira. Eu hoje atuo como mentora de liderança e sucessão em empresas familiares, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhei 43 anos numa empresa familiar, a empresa dos meus pais, que fundaram a empresa quando recém-casaram. E essa empresa hoje ela está com 75 anos, ela ainda está ativa. Eu trabalhei lá por 43 anos, então, nos últimos 25 anos, mais direcionado à gestão de pessoas. E lá eu desenvolvi líderes, desenvolvi os sucessores, né? Participei do processo de governança da empresa. E em 2024 eu saí da empresa, passei 2025 me reinventando e fiz a transição de carreira justamente para trabalhar com mentoria de liderança e sucessão em empresas familiares, que é um tema muito importante, né, no Brasil, sendo que 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E dentro desse contexto, apenas 30% chegam na segunda geração, 12% na terceira e apenas 3% das empresas chegam na quarta geração. Janete, eu confesso que já fiquei impressionado aí com essa tua apresentação, essa primeira introdução aí sobre o assunto. Você está de parabéns, porque eu percebo o seguinte: você é uma mentora que tem propriedade para ensinar daquilo que você ensina, porque você, como você disse, você tem 43 anos de experiência prática com o assunto que você ensina hoje. Bem diferente porque hoje nós temos uma enxurrada de mentores, coaches, porém a maioria são pessoas que leram um livro, aprenderam alguma coisa e já saem ensinando as outras pessoas apenas em cima de teoria. E o teu caso é muito parecido do que o meu, porque eu tenho já 20 anos como empreendedor, dono do meu próprio negócio, e 7 anos que eu comecei trabalhando de empregado de CLT, e é justamente essa pergunta que eu quero fazer para você, Janete. Como foi a transição do CLT para hoje você ser uma mentora de liderança de sucessão de empresas familiares? Então, não foi uma transição fácil, né? Tendo em vista que eu passei a minha vida inteira dentro da empresa, porque eu nasci dentro da empresa, então a primeira lembrança que eu tinha 4 anos, eu ajudando meu pai a descarregar mercadoria na loja. Então, essa é a primeira lembrança. E eu trabalhei a minha vida inteira dentro da empresa. E a empresa acaba se tornando a nossa casa, né? A vida se mistura ali. E sair desse espaço seguro para me aventurar numa carreira solo, não é uma coisa fácil, né? Então, 2025 eu fiquei estudando, pensando o que eu vou fazer, que eu já estava aposentada, né? E encontrei uma mentora de carreira que me ajudou muito nesse direcionamento. Então, foi muito bom, né, ter participado dessa mentoria, onde deu um foco e eu consegui, então, estruturar o meu produto. E hoje eu estou aí nessa jornada. Muito bem, Janete, a sua história realmente é interessante. Agora eu quero perguntar o seguinte para você: para quem é direcionado o seu trabalho como mentora? Então, o meu trabalho de mentoria, ele está direcionado para
claro, empresas familiares, então, fundadores, sucessores, na preparação desse processo de sucessão. Mas é mais voltado para o processo das relações, dos relacionamentos, não na estrutura da governança. Eu trabalho mais na dimensão invisível do processo de sucessão, onde a dimensão visível seria os acordos de sócios, as holdings, todo aquele processo mais jurídico, né? Eu trabalho na questão dos relacionamentos, dos conflitos, da clareza de papéis. Então, nessa definição que é a dimensão invisível desse processo que é tão... até um tabu dentro das empresas, né? Ô, Janete, eu observo que é uma parte que muitas empresas negligenciam, que, em outras palavras, o que você faz é a parte da mentalidade, é a parte das relações humanas, é a parte humana que, no meu entendimento, representa 95%, não só do trabalho das empresas, como da vida pessoal de todos nós. Tudo o que nós queremos, desejamos alcançar na nossa vida, a mentalidade, ou seja, a maneira que a gente pensa sobre aquilo, a quantidade de pensamentos que a gente fixa naquele objetivo representa 95%. Eu, como mentor de mentalidade, eu também tenho uma história parecida com a tua, só que eu não faço um trabalho para a empresa, eu faço um trabalho para indivíduos, para pessoas que queiram transformar os programas mentais, porque todos nós fomos programados por programas mentais, principalmente na infância, e muitas pessoas estão aí com uma certa idade e ainda continuam presas a esses que eu chamo de sabotadores mentais. Mas o seu trabalho, então, ele é muito importante porque ele é mais direcionado para a sucessão, principalmente aquele filho, aquele herdeiro, que herdou um patrimônio, herdou uma empresa, e ele, muitas vezes, não sabe como administrar, principalmente a parte humana, a parte de mentalidade, que é onde entra o seu trabalho, Janete. Agora eu quero perguntar o seguinte para você, Janete. Qual a transformação que a sua mentoria pode causar na vida dos seus mentorados? Então, Cláudio, acredito que a minha mentoria, né, como todo fundador de uma empresa familiar, o sonho dele é que a sua empresa permaneça por gerações, que o seu legado seja mantido. O meu trabalho é justamente preservar esse legado. Então, trazer consciência, trazer clareza nos papéis, evitar os conflitos entre os membros da família, trazer essa clareza também para o fundador, que ele, em algum momento, ele precisa passar o bastão, mas não quer dizer que ele vá sair da empresa. Porque quando um fundador pensa em sucessão, acredito que ele encare a finitude, né? Então, é importante que ele tenha essa clareza, que não é só passar o bastão, mas também ficar acompanhando e preparar esse sucessor dentro do contexto que ele consiga levar o legado dessa empresa adiante. Muito bem, Janete, ainda temos 4 minutos. Eu quero perguntar para você, qual a diferença entre herdeiro e sucessor? Tem uma diferença nisso? Então, tendo em vista que, como filho, todo filho tem direito à herança, né? Então, o herdeiro, ele é aquele que herda uma empresa, ele herda bens. O sucessor é aquele que vai passar o legado adiante, ele vai dar continuidade ao trabalho do fundador. É claro que ele não vai fazer tudo igual, porque ele vai trazer a sua criatividade, ele vai trazer inovação para o negócio, mas ele vai manter os valores, as raízes desse negócio. Ele vai levar adiante para que essa empresa permaneça ao longo das gerações. Então, ele precisa ser preparado para isso, porque quem é sucessor, às vezes, precisa deixar um pouco o seu eu de lado e dar prioridade para a empresa. Então, ele precisa ter consciência nisso, né? Que, às vezes, não é o pessoal, mas, sim,
a empresa que ele vai dar continuidade àquilo que o pai dele criou e levar isso adiante ao longo das gerações. Ô Janete, me relembra uma coisa, um dado que você falou ali no início. 90% dos herdeiros não dão continuidade, ou seja, não se tornam sucessores, é isso? Não. 90% das empresas brasileiras são empresas familiares, das quais 30%. apenas 30% passam para a segunda geração, 12% para a terceira e apenas 3% chegam na quarta geração. Muito bem, é que eu gosto de dados, né, porque realmente reflete a realidade das nossas empresas. Ô Janete, o nosso tempo é muito curto, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, algo que possa inspirar as pessoas, e deixe também o seu contato, o seu Instagram, né, o seu WhatsApp, se você quiser. Vai aparecer ali no rodapé, mas é bom você falar para dar um reforço para as pessoas que queiram contratar a sua mentoria, porque eu super indico a mentoria aqui da Janete, porque realmente pode fazer a diferença aí para você que herdou uma empresa e está meio desanimado aí, está meio sem direcionamento, então chama a Janete, porque ela tem muita experiência prática, o que é mais importante, né, Janete? Então, o que eu diria para as pessoas das empresas familiares é que a sucessão não é um evento, ela é um processo. E quanto antes você iniciar esse processo, preparar, trazer clareza para os papéis, preparar as relações, trabalhar essas relações, menos conflitos você terá lá na frente quando realmente a sucessão acontecer. Se você tiver mais interesse em assuntos sobre sucessão em empresas familiares, pode me seguir no Instagram, que é @janetemoreira.mentoria. Ô Janete, eu quero te agradecer pela sua participação e fica aí o convite, né, para as pessoas que precisem contratar aí a Janete, podem chamar a Janete, porque o trabalho dela realmente eu percebo que é um trabalho de grande significância e pode realmente fazer a diferença aí na sua empresa familiar. Eu agradeço muito pela sua participação e o programa Show da Tarde continua na sequência com a sua programação normal. Um abraço e até breve.